Boa tarde, senhores. Hoje, eu espero que todos estejam bem. Eu estou bem, minha família está bem. Todo mundo seguindo as orientações, sair o mínimo possível. Tá? Eu estou aqui na Barra praticamente direto, saio quando há muita necessidade. Né? Mas hoje a gente vai passar por uma parte da matéria que já foi vista até em sala de aula, mas vamos dar uma pinçada em outras questões. Né? Até dar uma esmiuçada que eu acho que é positiva. Esse pedaço aqui, trecho, até bastante bem feito, dessa apostila, eu acho que vale a pena lê-la. Tá? A gente vai falar sobre como que a Inglaterra, por um momento, se a gente começar, como que a Inglaterra chegou ao domínio do mundo. Né? E como ela vai chegar? Ela vai chegar, o primeiro grande momento dele de virada vai ser com a ascensão ao trono inglês de Elizabeth I. Ela é tão importante que tem um monte de filme sobre ela. Né? Elizabeth I, que era filha lá do Henrique VIII e da Ana Bolena. Ela vai chegar ao poder, e ela, ao contrário do seu pai, ela era muito mais flexível. Luís VIII era mão de ferro pra caraca. Né? E ela não, ela vai ouvir o parlamento, vai dar voz ao parlamento, o que vai deixar ela numa situação de tranquilidade e vai fazer com que a Inglaterra prospere nesse período. Né? E para prosperar, eles precisam garantir a questão da colônia, porque era fornecedor de matéria-prima. Né? A colônia que nós estamos falando é das colônias inglesas na América do Norte, que hoje é os Estados Unidos, não é? E fomentar o comércio. Nesse período, a Inglaterra vai bater de frente com a Espanha. Né? A principal armada do mundo era a armada espanhola. Os navios, a armada que a gente fala, são os navios de guerra. E esses navios de guerra vão se chocar, lutar contra a frota naval inglesa, a armada inglesa. E o que acontece? Só que a frota espanhola era muito maior, muito mais poderosa que a inglesa. E ao contrário do que todo mundo imaginava, quem ganhou? A Inglaterra. E isso foi em meados do século XVI. Tá? Em 1603, ela morre. Quando ela morre, ela não tinha tido filho, vai assumir o primo dela, que era um rei escocês. Tá? O rei escocês vai ser coroado rei da Inglaterra, então o rei da Inglaterra e da Escócia. Só que ele, ao contrário dela, não era dado muito a conversar, não. Tá? Ele era bem autoritário. Mas voltando um tiquinho, aqui como eu falei para vocês, a Elizabeth, ela conversava com o parlamento. E o parlamento inglês era dividido tinham dois grupos dentro do parlamento. A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Lordes era a aristocracia da Inglaterra. Né? A nobreza e o alto clero. Né? E do outro lado você tinha a Câmara dos Comuns, que estava ligados a pequenos burgueses, pequenos comerciantes, os gentlemen, e aquela parcela que fazia parte da gentry. A gentry eram aqueles que eram muito ricos, grandes burgueses, tá entendendo? Que tinham muito dinheiro, viviam com todos os benefícios da elite, da aristocrática, da nobreza, só que não eram nobres. Tá? Eles conviviam com os nobres, só que não eram nobres. Tá? E também yeamans, que eram os agricultores, que não tinham direito, não tinham a terra, porque a terra ficava com os nobres, mas tinham o uso da terra. Né? Em 1603, como eu estava falando, ela morreu, né? E aí assume o Jaime I. Jaime I, ele era favorável à teoria do direito divino dos reis, então quer dizer, ninguém tem que falar nada, porque quem fala é ele, quem determina
a verdade é ele, porque ele está sendo iluminado por Deus, né? Se Deus escolheu ele para ser rei, para que alguém vai ouvir outra pessoa senão ele? Ele é o cara, tá entendendo? Então a luz vem dele, tá? Deus vem, coloca as ideias na cabeça dele, e quem vai discutir com Deus? Ninguém. Então ele, o parlamento para ele era nada, né? Ferre-se o parlamento e as suas ideias, né? Aí, senhores, ele vai ser autoritário, logicamente vai ter muitos embates com ele, e quando ele morre, em 1625, vai assumir o filho dele, Carlos I. O Carlos I vai na mesma vibe do Jaime, né? De autoritarismo, né? E quando ele chega, ele já vai ser coroado rei da Inglaterra e da Escócia, logicamente, né? E em 28 ele é obrigado a assinar uma petição de direitos, onde ele cede poder para o parlamento, né? E tinha que ficar mais pianinho. Só que em 29 ele já dá um golpe, fecha o parlamento, tá entendendo? E vai ficar 11 anos centralizando o poder, tá? Quando ele invade o parlamento, logicamente ele aumenta a reação contra ele, né? E daí, senhores, vai começar como um processo que vai levar até uma guerra civil. Vai se criar um exército de um novo, chamado Exército do Novo Tipo. Esse Exército do Novo Tipo é maneiro, tá? Porque esse já tinha umas ideias políticas, as novas ideias políticas, ele já continha as novas ideias políticas que estavam ligadas à democracia, né? E eles meio que radicalizam isso, o que vai trazer uma vantagem. Esse novo exército, esse Exército do Novo Tipo, ele vai, ao contrário do exército tradicional, onde eram os elementos da nobreza, isso vem de uma tradição lá da Idade Média, eram os elementos da nobreza, e de acordo com o título de nobreza ele ocupava um cargo diferente, superior dentro do exército. Esse Exército do Novo Tipo, ele vai colocar uma questão de mérito militar, né? A partir do momento que você vai reconhecendo que aquele cara tem dom para aquele negócio, você vai dando para ele mais prestígio, entendeu? Isso vai fazer com que eles modernizem as táticas de guerra, né? Por outro lado, essa coisa muito democrática, porque eles chegavam até a discutir as táticas. Entendeu? Não vinha o general e falava assim, não, vamos fazer isso e aquilo outro. Não, ele falava, e aí? A minha ideia é fazer isso, aquilo outro. Mas aí, o que você acha? Ah, não, eu acho que a gente seria mais proveitoso no nosso enfrentamento do exército do rei, que a gente dividisse em dois grupos, a cavalaria por aqui, os arqueiros por lá, os lanceiros vão por aqui. Eles mudaram, né, essa lógica, e isso fez com que eles levassem vantagem, ganhando as batalhas. Tá entendendo? Por outro lado, como eu estava falando, essa democracia, parte da elite, da burguesia, não estava gostando disso, achando assim, isso não vai dar bom, esse povo vai querer, a gente não está fazendo isso para melhorar a condição de vida do povo, a gente está fazendo isso para melhorar a nossa condição, então a gente tem que barrar isso aí. E isso vai, mas mesmo assim o exército que quem estava à frente era um cara chamado Oliver Cromwell, e ele vai vão ganhar as guerras, e Carlos I foge para a ilha de Wight, tá? Ele vai para a ilha de Wight, o exército dele se junta aos católicos lá na Irlanda e faz um movimento de ataque contra o exército de Cromwell, só que Cromwell vence mais uma vez, e no final o Carlos I é decapitado. Naquela época a guilhotina só vai
ser inventada durante a Revolução Francesa. Ele vai ser decapitado usando aquele machadão. Isso é meio drástico, porque normalmente não é uma que a pessoa é decepada, não. Normalmente ele vai ter que bater mais de um até cortar. Uma coisa horrorosa, e o cara vai agonizando, né, nessa situação. É muito, muito triste, muito triste. Quando ele vence a guerra, ele acaba com a Câmara dos Lordes e institui uma Câmara unicameral, né? Um parlamento unicameral, só uma Câmara, né? E o que fazendo com certo, né? Não é a elite com metade dos votos e os pobres e o resto da sociedade contra metade dos votos. Não tem essa, é uma Câmara só, vão votar todo mundo junto, voto igual. Você está entendendo? Isso é democracia, né? Uma coisa que é básica, né? O Brasil, a gente não tem democracia porque aqui não tem representatividade. A gente não vota em quem nos representa. Eu acho que eu já falei isso dentro de sala de aula. Pobre tinha que votar em pobre. O negro tinha que votar em negro. Mulher tinha que votar em mulher. Está entendendo? Se todos os grupos, quando o parlamento representar a imagem do povo, a gente vai ter maior probabilidade de crescer. Se você tiver uma quantidade de índios, uma quantidade de todos os grupos, tá entendendo? A gente vai poder chegar a algum lugar melhor, porque as pessoas vão olhar para... Porque, na verdade, o parlamento, a formação do parlamento é o olhar para o grupo que ele representa. Quando, na verdade, o nosso parlamento representa o quê? Interesses pessoais, eles só estão ali por eles. Porque, na verdade, você vai ver, a maior parte deles são ricos. Que chegam lá são ricos. Que vão representar quem? Os ricos. Eles olham para eles mesmos. A partir do momento que você tem um cara que é pobre, claro que nem todo pobre vai fazer o certo. Alguns vão se vender. Está entendendo? E pode ser até que uma boa parcela se venda, mas vai ter também aquela parcela que não vai se vender. E se a gente começasse a olhar mais, olha, esse aqui se vendeu, eu não voto mais nele, e procurasse um outro, a gente fizesse isso como grupo mesmo, tá, cara, a coisa mudava. Porque esses safados não iam se manter por muito tempo, porque eles iam ter que responder à população que votou neles. E quando a resposta fosse negativa, ia ser só um mandato e acabou, né? Mas o Oliver Cromwell vai trazer essa coisa do parlamento unicameral, né? Vai instituir atos de navegação para valorizar a questão do comércio. Esses atos de navegação é uma coisa que ele faz que é maneira, né? Porque o que ele faz? Todo produto para chegar na Inglaterra, ele tinha que vir com o quê? Com navios ingleses. Olha, para você vender, você tem que comprar navios ingleses. Então o cara... eu estou comprando um produto do Brasil, mas quem vai ter que trazer o produto é o navio inglês. E aí o que vai fazer? Você vai dar trabalho pro inglês, pro brasileiro. Tá entendendo? Quando você faz isso é uma coisa bem básica. Quando um governo brasileiro nacionalista, ele não vai pegar produtos vindos da Inglaterra, não vai comprar produtos vindos da Inglaterra, se a gente tem possibilidade de produzir aqui. Ele vai pegar produtos feitos no Brasil. Por que ele vai pegar produtos feitos no Brasil? Porque além de pagar imposto no Brasil, ele vai dar emprego para quem? Para brasileiros. Quando um governo chegar e falar assim, eu viso o Brasil e compra produtos da Inglaterra, que sempre produzidos e tendo um produto similar feito no Brasil, ele não está sendo nacionalista. Ele está se entregando para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou para quem for. O nacionalista, ele visa o crescimento do Brasil, dá emprego para brasileiros. Está entendendo? Isso é uma grande contradição, uma coisa básica, que está em todos os momentos da história. Todos os países do mundo, não é uma coisa do capitalismo ou comunismo, é uma coisa de país que quer crescer e país que quer continuar submisso. O país que quer crescer valoriza, vai defender os interesses do país. O país que é submisso vai defender os interesses dos outros, não é? E aí, senhores, ele vai fazer isso, né?
ele acaba dissolvendo o parlamento, né, porque, por mais, ele acaba tendo problemas de bater de frente com o parlamento, e se acaba assumindo o título de Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Isso já em 1658. Em 1653. Em 1658, com o seu falecimento, vai assumir o filho dele, Richard. O que acontece? Tem uma coisa que é importantíssima na política, lábia. Capacidade de negociação. Porque mesmo ele sendo autoridade e fechando o parlamento, ele tem que dar alguma coisa em troca. Ele tem que saber negociar. Quando assume o filho dele não tinha nada. Era só filho. Tá entendendo? E aí o que acontece? Ele vai ter um golpe e vai assumir o filho do rei decapitado, do Carlos I, né? O Carlos II. Só que no período dele vai ter a expansão do comércio, da indústria, e assim, ele vai dar uma questão de liberdade do pensamento. Tá entendendo? Liberdade de pensamento. Olha que coisa engraçada. Isso vai ser tão importante. Por quê? Porque isso vem das universidades, isso vem da ciência. O que hoje em dia está sendo mais batendo de frente? Ciência. Hoje o nosso governo ele bate de frente com os cientistas médicos, ele bate de frente com biólogo, ele bate de frente com especialista. Quando, na verdade, para você ter um crescimento, você tem que fazer o quê? Você vai ter que ter a parceria desses grupos. Você tem que ter esses grupos do seu lado. Né? Aí, senhores, o parlamento estabelece aí o Carlos II morre, e sem deixar herdeiros também. Quando ele morre, o primo dele, né, que era rei lá na Holanda, fazia parte, chefe de governo na Holanda, era esposo da filha mais velha, não, na verdade era esposo da filha mais velha de Jaime II. E aí ele vai assumir o governo na Inglaterra. O nome dele era Guilherme de Orange, tá? E ele vai fazer o quê? Aí vai ser por isso a Revolução Gloriosa, porque ela vai trazer para a Inglaterra o que ela tem hoje, que é o que acontece. Ele vai assumir o poder, mas de fato ele vai deixar de ser governo. Ele vai ser o rei, mas não é mais o governo. Quem é o governo agora? Vai ser o primeiro-ministro. Tá entendendo? Ele reina, mas não governa. Tá entendendo? Então, quem vai escolher o primeiro-ministro? O parlamento. Aí, cara, é aquela coisa. O parlamento passa a mandar em tudo. Tá entendendo? E o parlamento era escolhido por quem? Pelo povo. Democracia. Mesmo tendo um rei. Deu para entender isso, senhores? E nessa revolução, ele vai instituir o ato de tolerância, que ele tolera todas as religiões, com exceção da católica, né? E a Inglaterra vai tomar o formato que é hoje, né? Nesse período você vai estar vivendo já o processo de industrialização. O que você precisa para a industrialização nesse momento? Ferro e carvão mineral, tá? O ferro, carvão mineral. Carvão vegetal também, mas ferro, carvão mineral, para construir as máquinas. Você vai ter, com a invenção da máquina a vapor, você vai ter um processo de industrialização, você vai ter o fechamento dos campos. O fechamento dos campos, o que acontece? Porque até aquele momento ainda tinha uma estrutura ainda tinha aquelas pessoas que estavam ligadas ao feudalismo, né, vivendo daquela forma, só que agora a sociedade tinha que se voltar para a industrialização. Então você vai ter o fechamento dos campos para quê? Para a criação de animais, tá entendendo? Principalmente ovelhas. E aí você vai criar ovelha, que vai produção de lã para abastecer a indústria têxtil, né? A criação de ovelha vai precisar muito menos gente do que essas pessoas que sobraram, elas vão para a cidade. Chegando na cidade, também vai ter que instituir uma lei tipo de vadiagem. As pessoas que não têm emprego, elas vão estar meio ferradas. Tá? Elas podiam ser até presas. Então as pessoas acabavam aceitando qualquer condição.
qualquer tipo de salário. Qual era o salário que ia se dar? Mínimo. Nessa, cara, aí vem um monte de outras coisas. Começam a empregar mulheres, principalmente na indústria da seda, que elas eram mais meticulosas, as mãos mais finas, um monte de coisa. E a indústria da seda é uma coisa horrorosa, né? Porque você pega o bicho da seda, é uma larva, né? Esqueci o nome. Mas que não é uma borboleta, não. Mas aí tem uma larva, quando ela está nesse processo de transformação, eles pegam no momento certo, pegam aqueles casulos e jogam na água fervendo, matando todas as larvas ali. Quando eles jogam na água fervendo, os casulos eles vão se desfazendo e fazendo os fios. Entendeu? As mulheres vão botar a mão ali dentro naquele negócio, com aquela gosma, aquele vapor dessa gosma, e aí a tuberculose vai prosperar entre as pessoas na fábrica inteira. Principalmente as mulheres que perdiam o tato e o escambau. Né? E a questão dos trabalhadores era o homem ganhava uma merreca, a mulher ganhava menos que a merreca, e a criança era muito utilizada, primeiro que aprendia muito rápido, segundo que ela era usada para entrar nos lugares onde os adultos não iam. Tinha uma máquina têxtil, tinha a parte de baixo, tinha sobra de algodão que saía, eles queriam reaproveitar e botavam a criança ali. Se a criança levantasse a cabeça, batia lá, morria, e dane-se, tá entendendo? E os donos da fábrica davam só comida e a roupa para ele por muito tempo, e às vezes uma merrequinha de dinheiro, né? As condições sanitárias eu já tinha falado, né? As fábricas algumas não tinham nem banheiro, as pessoas tinham que fazer nos cantos ali da fábrica mesmo, não tinha entrada de ar, era um vapor, e isso fazia com que as pessoas adoecessem muito ali dentro, né? Daí vai ter a construção deixa eu só me organizar. Esses caras, cara, aquilo eu já falei nisso, eles sacaram a trabalhar 18 horas por dia, um dia de 24, 18. Faz a conta de quanto sobra para os caras, de segunda a sábado. Olha lá, olha que lindo isso. Sobram 6 horas. E quem se ferra mais? A mulher, porque a mulher tinha que acordar antes para preparar a comida para a família, saía junto às vezes saía um pouco antes para deixar o filho em algum lugar para cuidar do filho. Quando chegava em casa tinha que preparar o jantar, arrumar as roupas, preparar